Tudo bem por aí? Boas-vindas ao canal do Ponto de Performance, eu sou a Cris Cardoso. Tópico de hoje aqui no aulão do POP é a chamada comunicação persuasiva, essa comunicação que qualquer pessoa sonha em ter. Seja você estudante, seja você um gestor de grandes áreas, de muitas pessoas, uma liderança, o dono da empresa. Todo mundo sonha em ter aquela comunicação que envolve, que convence, que encanta de uma forma clara, de uma forma leve, de uma forma fluida. Esse é o gol de placa de uma comunicação, ou seja, o gol de placa de um comunicador, de um orador, e é o tópico da aula de hoje. No Oratória de Performance eu tenho alguns módulos dedicados à comunicação persuasiva, a diferença de persuasão para manipulação, como criar o seu discurso, como articular melhor. É um curso de oratória e comunicação bem completo. Mas, caso você ainda não esteja matriculado conosco, eu trago para você hoje 8 passos para que a sua comunicação seja mais persuasiva, para que você consiga assistir essa aula e já colocar em prática por aí. Então, se você tiver o seu caderno à mão, o seu bloco ou bloco de notas no seu celular, recomendo que ao longo da aula você faça as suas anotações. Teve um insight? Lembrou de alguma coisa? Já anota, porque às vezes essas inspirações chegam e aí quando termina a aula você já consegue colocar em prática, tá bom? Tudo começa por onde? Sempre. Independentemente de você estar em preparo de documentação para uma apresentação, para uma participação em congresso, para lançar um produto novo, para avisar sobre um serviço nas redes sociais, para fazer uma live. Tudo começa pelo seu público, não tem como escapar disso. E às vezes eu vejo as pessoas negligenciando esse ponto. Imagina, é lógico que eu conheço meu público. Ai, fica nesse negócio, tem que conhecer público? Fica. Porque se todo mundo realmente conhecesse público, a gente não via tanta taxa de insucesso assim por aí. A maioria das pessoas quer cortar caminho, quer atalho. Atalho não leva você para o melhor lugar, leva você para o lugar mais preguiçoso. E dificilmente você se contenta com ele. E aí você perde tempo, porque você tem que voltar lá para casa 1 do tabuleiro e começar tudo de novo, tá? Portanto, use tempo, invista. Invista tempo para quê? Para conhecer a sua audiência. Se você só tem rede social, se esse é o seu ecossistema inteiro, conheça as pessoas que estão ali. Não é eu acho que deve ser, não. Quem realmente está com a minha marca, quem está com o meu negócio. Você está se preparando para fazer uma apresentação na sua empresa ou como convidado, palestrante, orador convidado em outro lugar? Quem são as pessoas que vão te assistir? Você tem que perguntar isso, tá? Você precisa saber disso. Eu já comentei com vocês aqui em vídeos anteriores que eu assisti um evento de uma pessoa gigante na internet, gigante. E ela foi muito legal, porque era um cara, um homem. E ele falou, gente, eu já fiz recentemente, eu fui completamente juvenil. Eu fui convidado para palestrar num evento para 2.000 pessoas, cheguei lá achando que eu estava arrasando e fiz uma piada no meio do evento, ninguém riu. Por quê? Porque eu levei o mesmo conteúdo de um outro evento que eu fiz para um público 10 a 15 anos mais velho do que aquele das 2.000 pessoas que estavam ali na minha frente. Era uma piada que ele estava falando com relação à família, porque ele é pai e tudo mais. Então ele fez uma piada. Só que ele estava falando para uma galera de 18 anos. Porque as pessoas dificilmente se colocariam naquele lugar, não chegou lá ainda, entendeu? Então ninguém riu, as pessoas não viram conexão com ele. E ele saiu dali falando, cara, foi uma porcaria, não foi esse termo que ele usou, ele falou um palavrão, mas isso foi uma porcaria. Por quê? Porque eu senti que eu não conectei. Quer dizer, foi um desperdício, né? Um desperdício. Agora, normalmente, se você é convidado para palestrar em algum lugar, esse briefing, que a gente chama, esse documento com os pontos principais, o resumo do que será o evento, para quem você falará, se houver a condução do material e tudo mais, isso a organização deve passar para você, tá? Então, se você está fazendo uma apresentação para áreas internas da sua empresa, que não são a sua área, também pergunte para quem está organizando isso. Eu vou falar para quem? Por que isso é importante? Porque conecta com o ponto número 2 que eu trouxe para você aqui, ó, clareza e simplicidade.
Quando a gente faz uma apresentação de produto, de serviço, de prestação de contas, relatório, para a nossa área, existem aqueles termos técnicos que a gente chama de jargões de mercado, existem palavras, existem as piadas internas que fazem muito sentido para quem está vendo a gente ali. Tudo isso muda de figura se o público é um público que a gente chama de frio, é um público estranho, alheio ao que você vai falar. E se você não sabe quem é o seu público, número 1, dificilmente você será claro e simples no ponto número 2. Eu consigo dar essa mesma aula para uma pessoa que nunca ouviu falar de comunicação, oratória, Cris Cardoso, ponto de performance, nada. Consigo dar essa aula para colegas que têm formação, especialização. Consigo dar essa aula para outros profissionais que são professores, que estão buscando atualização de mercado. Em cada público, eu tenho um repertório adequado para as pessoas com as quais eu falo. Se a gente entende para quem a gente fala, a gente adapta a comunicação. A gente tem uma falsa sensação de que se a gente fala simples, a gente está chamando o outro lado de burro. Aí vão ficar achando que ou que eu estou chamando a galera de burra ou que eu não sei. Não, não é verdade. Não é verdade. O nosso cérebro busca simplicidade. O nosso cérebro busca gastar o mínimo de energia possível para poupar a gente, para que você tenha condição de raciocinar o seu dia inteiro. Então, se eu posso usar palavras que são mais fáceis para que a minha audiência me perceba, para que dificultar? Nem sempre eu impressiono quando eu uso palavras difíceis. Esse é o grande equívoco da maioria das pessoas que quer impressionar. Quem magnetiza é quem trabalha a comunicação de uma forma clara, que nem eu estou fazendo aqui com você. Eu não estou dando essa aula falando sobre os princípios da retórica de Aristóteles, nós temos etos, nós temos patos, eu não estou falando desse jeito aqui. Tem outra aula em que eu falo desses 3 aspectos segundo a retórica. E no curso eu falo sobre isso também, porque eu preciso entrar com você em manipulação, persuasão, como você desenrola quando você percebe que você está sendo manipulado, como construir um discurso que você use esses atributos. Lá a gente aprofunda tudo isso. Mas eu estou conseguindo fazer a mesma aula de um jeito mais prático para você terminar de me ouvir aqui e já mexer os pauzinhos aí no seu negócio enquanto você se matricula para o curso. Percebe? Então, é necessário que você primeiro identifique o seu público e depois você busque simplicidade e você busque clareza para construir a sua narrativa, preparar aquilo que você falará, tá? Você só vai conseguir fazer isso se você souber quem são as pessoas para as quais você falará. Terceiro ponto é a construção da credibilidade e da confiança. As pessoas dão crédito, ou seja, elas entregam o ativo mais precioso que elas têm, que é o quê? O tempo. Quando elas percebem que elas estão entregando esse tempo a quem realmente vale. E isso acontece por quê? Porque nós, enquanto indivíduos, permitimos ser persuadidos por quem a gente confia. E essa confiança só é construída quando a gente percebe honestidade, conhecimento do assunto e consistência entre o que é dito e o que é feito. Ou seja, não dá para ser aquela pessoa que prega uma coisa e executa outra. E dentro desse cenário de comunicação persuasiva, essa construção de credibilidade se dá de várias formas. Por exemplo, dentro de uma empresa, se você responde por uma área e você está em contato com outra área, ou fará uma apresentação, ou terá participação em um projeto, você não é avaliado ou avaliada apenas pelo conhecimento que você mostra. Você é avaliado também pela sua comunicação não verbal. Seus gestos, sua postura, sua forma de andar, o olhar que você entrega, as microexpressões faciais que você faz. Se você usa muita pose de poder fora de hora ou não.
como é a modulação da sua voz na hora de falar, se isso transmite confiança ou não. Você percebe o tempo inteiro que os aspectos da comunicação verbal caminham lado a lado com a comunicação não verbal. Tudo isso você aprende no curso também, tá? Número 4, a conexão emocional. Aqui a gente não está falando especificamente da voz, porque eu consigo transmitir a comunicação emocional também com os meus gestos, com o silêncio, com a forma com que eu me expresso, com as microexpressões faciais. Eu posso falar uma frase que tem um tom emocional mais séria, mas eu consigo trazer o silêncio, eu consigo subir e descer, eu consigo fechar essa frase ao final e desse jeito eu emociono a minha plateia. Eu já entrevistei médicos que se emocionaram durante a entrevista e chorou no ar, tá? Chorou no ar. E não foi combinado, não foi pedido, ai, olha, se der... Não, nada disso, a gente nem cogitou. Só que a história arrumou, a conversa arrumou para uma pergunta que gerou nela uma memória e ela contou aquele caso do paciente dela para conseguir explicar a situação e ela falou, eu me emociono cada vez que eu lembro disso. E o olhinho dela fez tuf, aí o meu olho fez tuf, foi junto. Isso acontece, tá? Então, a conexão emocional tem a ver também com a persuasão, que não é tão lógica assim, ela envolve o sentimento, mas ela tem um peso muito grande nessa comunicação intencional. E não é só sobre você se emocionar nesse nível, tá? Quando a gente tem, gente, uma comunicação persuasiva, invariavelmente a gente fala de escuta ativa, que é o nosso próximo assunto aqui. É a nossa capacidade de prestar atenção no outro e ouvir o que o outro fala com muito mais força e vontade do que ficar tagarelando sem parar. Porque essa pessoa que fala, ela não quer ouvir o outro, ela quer falar. E ela está dizendo para o outro lado, ó, eu estou pouco me lixando para você, viu? O que interessa é aquilo que eu quero. Não vai rolar comunicação persuasiva porcaria nenhuma. Logo, escuta ativa. Aliás, esse é o lema de um excelente consultor, de um excelente vendedor. Ouça muito mais do que você fala. Porque para você elaborar discurso, elaborar solução, entender qual é o melhor caminho para você conduzir essa pessoa, você precisa entender o que ela está falando para você, certo? Pois muito bem. Se você exerce a escuta ativa, você pode perceber que aquele determinado assunto, que aquela questão em específico é muito importante para o outro lado. E aqui, essa conexão emocional também tem uma relevância enorme, porque a partir do que a pessoa te traz de informação, você percebe se é o momento de você fazer uma colocação ou outra, conduzir a conversa para um lado ou para o outro. Ô Crisoca, isso vale só se eu for um líder de empresa, se eu estiver preparando uma palestra gigantesca? Não. Eu tenho alunos no Ponto de Performance, na plataforma que é específica, né, para empreendedoras, que desde o ano 1, trabalhando sozinhas, estudam e trabalham isso aqui. Tem meninas lá que já praticam esses 8 passos aqui que eu estou passando para vocês hoje, desde 2021. E o negócio delas está indo de vento em popa. E elas trabalham sozinhas. Tá? Então, não é verdade que só uma pessoa que faz palestra, uma pessoa que está se preparando para ser um orador, uma oradora, necessita aprender sobre isso. Todo mundo precisa fazer. Apresente valor e apresente benefícios. Vamos lá. Você pode tentar me vender um carro listando só as vantagens que esse carro tem. Você pode enumerar todas as características desse carro e dizer para mim, olha, Cris, esse carro é assim, assim, assado, ele faz X quilômetros por litro, a pintura do capô dele é uma pintura especial, porque você pode estar na cidade mais poluída do planeta, nada vai pegar aqui, o carro vai estar sempre brilhante, blá, blá, blá. E eu estou olhando ali, dependendo daquilo que me interessa no carro, tá? Isso também é importante a gente considerar, eu vou na tua. Agora, quando você sai dessa esfera da listinha de vantagens e vai para a esfera do que aquele carro pode representar na minha vida, você faz uma transferência.
Por quê? Porque você sai da esfera do que está fora, do que me importa, e você me coloca dentro daquela situação. Isso você consegue fazer na comunicação persuasiva, mostrando para a pessoa os benefícios que ela obtém com aquilo que você está entregando. Se é a sua mensagem numa palestra, se é o seu produto a ser vendido, se é o seu serviço a ser contratado. Porque quando você lista a vantagem, você não tem conexão emocional com o outro lado. Você só está listando as vantagens. Ah, o carro tem 4 portas, o farol acende assim, assim, assado. Gera uma economia de tanto, tanto, tanto. Você não se envolve com aquilo ali. Aquilo está num outro universo. Agora, quando você apresenta valor e benefício, já é sobre mim. Já é sobre aquilo na minha vida e eu embarcando com você nesse produto ou nesse serviço. Aí a comunicação fica magnética, aí a comunicação fica intencional e, por consequência, persuasiva. A comunicação também fica mais persuasiva quando existe a apresentação de lógica e evidências. Para alguns assuntos, esse ponto aqui de lógica e evidência pode não ser tão relevante. Agora, para assuntos que lidam com números, que necessitam de uma comprovação, isso é fundamental. Se eu estou mostrando para você que essa toalha é melhor que essa aqui, talvez você não seja uma pessoa conectada em fibra, em porcentagem de material A, B ou C. Mas, se eu quero persuadir com uma excelente eloquência, uma excelente comunicação, e eu estou fazendo uma apresentação dos resultados do trimestre na empresa, eu não posso falar, eu acho que em março a gente foi melhor do que em janeiro. Você concorda? Não, eu tenho que apresentar resultados. Nós fomos, em março, 20% melhores do que em janeiro. Nós tivemos um crescimento de X% devido a isso em relação ao trimestre anterior. Eu saio do óbvio que está no gráfico, ou como eu brinco da pizza do Excel, e eu falo, eu trago inteligência, eu coloco toda a minha cachola para funcionar em cima. E dessa forma eu também me torno mais magnética. Existem situações em que comprovações são necessárias, não é prestação de eu tenho que dar satisfação de dizer não. Existem cenários que números importam muito, existem cenários que nem tanto. Se eu sou uma artesã e você está prospectando o meu trabalho, porque você precisa contratar 100 produtos, você fará uma investigação comigo. Como essa comprovação e evidência se dará no meu caso? Você me fará perguntas em relação a material. De repente você precisa de coisas que serão lavadas, você quer saber se eu sei se o material que eu estou usando vai encolher ou não, solta tinta ou não. É uma coisa que tem 2 ou 3 cores, uma delas é o branco. Você precisa saber se você pode chegar aí na tua casa e enfiar isso numa bacia, ou se você tem que mandar lavar numa lavanderia. E se eu começo a gaguejar, não sei responder, ou fico dando volta, mas não respondo, isso para você já está comprovado. Essa pessoa não sabe o que ela está fazendo. Eu fui persuasiva nesse caso? Não, não fui. Então perceba que quando a gente fala em lógica e evidência, nem sempre a gente está falando de porcentagem, nem sempre a gente está falando de número. Mas a gente está dando a chance para o nosso interlocutor provar que ele sabe do que ele está falando. Como a gente brinca, ele entende do riscado, entendeu? Eu preciso saber. Eu vou contratar como essa pessoa? Eu vou contratar como esse serviço? Ah, Cris, mas quando a gente compra na internet, nem sempre a gente sabe. É um fato. Só que quando você entra numa Amazon da vida para fazer uma compra, quase sempre você já fez o quê? Pesquisou, ouviu, leu, viu isso em algum lugar, sabe de pessoas que compraram aquilo ali também. Então você já entra com esse endosso todo aqui de lógica e evidência montado na sua cabeça. Aí quando você entra no site da Amazon, você faz o quê? Compara preços. Mas a lógica e as evidências do negócio, elas já foram feitas para você. Você já chega para comprar com isso tudo feito.
Você deixa para decidir ou condição de entrega, que quase sempre é um fator determinante, e também melhores vantagens em termos de preço. O 8º ponto é uma chamada para a ação que seja clara, o famoso CTA, Call to Action ou chamada para a ação. A nossa comunicação torna-se mais persuasiva quando a gente tem clareza do comando que a gente deseja que seja executado por quem está ouvindo a gente. Por exemplo, eu estou aqui falando com você sobre o curso Oratória de Performance. Qual é o CTA que eu deixo para você nesse vídeo? Clique aqui no primeiro link para você garantir a sua matrícula com o preço de lançamento, que é um preço promocional. Posso dar outro CTA. Se você estiver curtindo esse vídeo, lembra de se inscrever no canal se for a sua primeira vez por aqui e avalie o vídeo também, que me ajuda muito e ajuda a plataforma a distribuir esse conteúdo para outras pessoas que precisam dele também. São CTAs claros, são CTAs específicos. Eu não fico dando voltinha, fazendo firula. Não. A comunicação persuasiva é clara. Ela pode trazer pontos e ela pode criar uma introdução que seja um aquecimento. Às vezes é muito interessante que você faça isso, principalmente quando você está falando com públicos frios, públicos diferentes, que não conheçam você. Você não pode chegar e colocar essa pessoa num triturador a 1000 por hora se ela nem sabe para que ela está ali. Não é nem inteligente que se faça isso, tá? Existem outros gatilhos que você constrói para gerar interesse, para que essa pessoa fique com você. A comunicação persuasiva tem como um dos pilares principais clareza. Clareza, credibilidade, verdade. É isso que a gente tem aqui. Eu não fiquei enrolando você. Eu construí uma aula. Você veio comigo. Nesse conjunto da comunicação persuasiva, o grande segredo está em você conseguir construir o seu discurso, a sua apresentação, a sua narrativa de uma forma convincente, de uma forma íntegra, de uma forma tão clara que o outro lado não só se sinta convencido por você, como ele queira embarcar com você, ele queira fazer parte daquilo. E sendo assim, ele deseja também se alinhar à sua visão de mundo. E por que isso acontece? Porque nós sempre magnetizamos pessoas por 2 caminhos. Ou a gente magnetiza pela afinidade, ou seja, a pessoa se reconhece em você, ela fala, nossa, essa pessoa fala a minha língua, curti. Ou por inspiração. Essa pessoa busca o que você entrega. Ela sabe que aquilo falta para ela. E você a inspira a ter aquilo, a aprender aquilo, a conhecer aquilo. Percebe? Então, quando você vai na afinidade, você já tem aquilo. Mas você reconhece no outro humano, a mana, tá? Na inspiração, você fala, nossa, eu quero estudar com essa pessoa. Nossa, eu quero aprender isso. Nossa, eu quero comprar esse produto. Os 2 lados são muito potentes, tanto o lado da afinidade quanto o lado da inspiração. Na comunicação persuasiva, ambos são muito importantes. E a melhor notícia de todas é que a construção dessa comunicação persuasiva é treinável, como a oratória também é treinável. Quanto mais atenção você coloca naquilo que você fala, quanto mais atenção você coloca naquilo que você ouve de resposta, mais você lapida. E assim as suas relações tornam-se muito mais consistentes, leais e, claro, persuasivas. Espero que esse vídeo te ajude, faça as suas anotações por aí, coloque os seus insights num papel, veja o que você já pode melhorar no seu dia a dia de negócios, de estudos. Comentários são mais que bem-vindos aqui. E lembra de clicar aqui no primeiro link que eu deixei no box de descrição para você se matricular no Oratória de Performance e vir com a gente também, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!